Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo temático com um tema novo. E já vou explicar o porquê desse tema, vocês já viram o tema claro no título. Porque muita gente pede para eu dar sugestões de biografia. E eu acho que eu já disse até em algum vídeo, eu não sou muito fã de biografia, eu não costumo ler biografia. E eu não sabia muito bem explicar o porquê, mas assim, costumava me atrair. Até que um dia lendo memórias eu me dei conta que eu gosto de ler memórias. Memórias é biografia? Talvez não, porque às vezes a memória ela relata um estado emocional, um trecho, não chega a ser a vida da pessoa. O que me incomoda um pouco na biografia? Talvez seja algo meu, né? Um problema meu. Eu tenho sempre a impressão que estão querendo construir uma imagem, um ethos, né? O que querem que apareça sobre a pessoa. Seja biografia autorizada ou não autorizada, seja autobiografia. Eu sempre fico com aquela sensação de coisa fake. Aí eu prefiro ficção. Né? Se pra ser fake, eu prefiro ficção. Mas deve ser preconceito meu, não sei. Eu não tô dizendo que nunca vou ler e tal. Eu só sei que eu nunca escolho biografia pra ler. Em contrapartida, eu adoro as memórias, porque memória tem mais paixão no sentido de patos, o sofrimento. Muitas vezes é um narrador, né, um eu que se culpa, que se desculpa, que relata erros, passagens, e me parece mais real, mais humano. Não sei, não sei. Mas a razão desse vídeo é para tentar dar conta dessas demandas, né? Gente que pede sugestões de biografia. Então, não é necessariamente uma biografia, é a literatura que tem traços biográficos. Muitos escritores fazem isso, eles contam parte da vida, cristalizam numa ficção parte do que aconteceu na sua vida real. E muitas vezes eles dão outro desfecho, né? Partem de um fato, de um mote da sua vida real e ou sublimam, dão outro desfecho, ou enfim, eles criam uma ficção em cima disso. Eu gosto mais assim. Então neste vídeo eu vou apresentar a vocês 3 livros que têm essa característica que eu citei. O autor se projeta na personagem principal, a maior parte das vezes. Começando por Ser Vida Humana, do Somerset Maugham, um autor que eu gosto muito. Ele não é muito conhecido no YouTube, ele não é muito popular. Ele também acho que não é considerado de primeiro escalão, né? Ele é americano. Talvez a obra mais famosa dele, mais famosa que essa, seja O Fio da Navalha. Eu li este livro há muito tempo, não falo muito dele por aqui porque eu não lembro tanto. Mas eu sei que ele é meio autobiográfico. Aqui é a história de um garoto, que é o próprio Maugham. Ele vive, acho que ele é órfão, ele vive com um tio que é pastor, luterano, enfim. Um tio lá religioso. E o tio, claro, que tenta condicioná-lo à religião, a impor os desígnios de Deus, essas coisas todas. E o pequeno, que eu não lembro mais o nome, ele tem o pé torto. Né? Eu lembro muito dessa passagem, que é a vida do Maugham mesmo. Ele tem o pé torto e pergunta pro tio se ele rezar, se ele pedir muito a Deus pro pé dele ficar bom, consertar, se vai consertar. Aí o tio dele falou assim, se você pedir com fé, vai. Aí ele faz lá a promessa, põe uma data, um prazo, tal, reza. Aí quando chega no dia, ele acorda, tá deitado e quer ver se realmente o milagre ocorreu, quer pôr a prova. Aí ele levanta, ele percebe que ele continua com o pé torto. Aí o tio falou, é porque você não rezou com fé suficiente. E aí ele para de acreditar em Deus. E aí tem uma série de outras coisas. Eu gosto muito dessa história. Depois ele se apaixona por uma moça totalmente inadequada para ele, e não que eu acredite, eu não sou moralista, hein? Mas inadequada por quê? Porque ela não tava nem aí para ele, ela abusava dele, se aproveitava dele. O meu sentido de inadequação é esse. E eu lembro que uma vez ela falou assim, você não é um gentleman? Ele falou assim, você acha que se eu fosse um gentleman eu ia me apaixonar por uma vagabunda como você? E aí tem várias peripécias, é uma obra que eu quero reler. É um romance de formação esse, pequeno órfão, que acaba crescendo e
traçando seus próprios caminhos, mas nem por isso se dá bem, hein? Não lembro do fim, mas é muita coisa. Ele parece ser uma daquelas pessoas que não necessariamente são fadadas a sofrer a obra inteira, né? Não seria exatamente um personagem sofredor. Mas é um daqueles que não tem tanta sorte assim. Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. A gente sabe, o Hemingway, ele combateu, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele era motorista de ambulância. E ele se apaixonou por uma enfermeira. É essa história aqui, no começo. Aqui o personagem principal, que eu não lembro mais o nome, tá como motorista de uma ambulância. Só que aqui eu acho que o Hemingway se vingou um pouquinho. Porque na vida real, ele se apaixonou pela enfermeira e ela não quis saber dele. Não deu bola, então não aconteceu nada. Aqui o personagem, ele quer ter um affairzinho, um casinho com a enfermeira. Ela não começou um pouco resistente. Depois ele se envolve, ela se apaixona muito por ele. Depois ele também, mas no começo não. Acho que o Hemingway quis se vingar. E aí tem um romance e tal, e eu já fiz um vídeo sobre esta obra. Uma obra incrível sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem quiser saber mais, dê uma olhada aqui. E aí o romance dele acaba representando um pouco o que foi a Primeira Guerra Mundial, o que acontece com eles. Mas aqui, como a história é dele, ele deu o desfecho que quis, né? Na vida real, ele não se envolveu com a moça. Aqui, eles se envolveram e no começo ela queria mais e não ele, e aconteceu tudo o que aconteceu. E aqui os sofrimentos do jovem Werther. Qual é a história aqui? O Werther em viagem lá, negócios, numa região Weimar, sei lá. Ele conhece a Charlotte, a Lotte. E ela é encantadora, o ideal de mulher pro século XVIII. Bonita, inteligente, erudita. Só que ela é noiva. E ela, só que o noivo não tá presente, não sei. Ele se apaixona por ela por ele, só que ela é noiva. E quando o noivo dela volta, o sofrimento fica maior, ela tá comprometida, ela acaba se casando com o Albert. E o Werther não aguenta, ele percebe que para aquela história ficar bem, alguém precisaria morrer. E ele se mata por conta disso. Aí tem toda uma descrição, todo o anticlímax, né? Toda a preparação para o suicídio, que a faz saber também o que ele está pretendendo fazer. Ela fica lá sofrendo e toda a descrição. Parece aquela coisa dramática. Parece quando eu li a descrição da morte, que ele dá um tiro na cabeça, que sai pelo olho, explode minha... Isso me pareceu uma obra do Caravaggio, sabe? Aquela coisa bem exagerada, sabe? Mas é romantismo, romantismo é dramático. E na vida do Goethe aconteceu exatamente isso. Ele, acho que não sei se estava viajando, mas ele conheceu uma moça, Charlotte, também, que estava noiva de um amigo dele. Ele se apaixonou perdidamente por ela e quase se matou. Então, aqui a gente tem um romance em que o autor realiza o que não realizou na vida real. E ainda bem que não realizou na vida real, senão a gente não teria tido Fausto, hein? Porque ele escreveu isso aqui antes. Ele matou o personagem, ele não se matou. Então ele matou o personagem e se preservou. É claro que ele se preservou antes e matou o personagem depois, né? Escreveu a história depois. Mas é como se ele quisesse finalizar o ciclo, finalizar a história, dar um acabamento para a história dele. Aqui o Hemingway, talvez ele tenha ficado inconformado ou achou que a própria história poderia ter terminado de uma outra forma, uma forma mais interessante, e aí ele concretiza o romance que na vida real não se concretizou. Aqui foi mais positivo que aqui foi dramático. Aqui ainda bem que não aconteceu, aqui a gente não chega a lamentar a falta de envolvimento dos dois na vida real, mas aqui ainda bem a gente teria ficado sem o Fausto e seria muito ruim, o mundo seria menos melhor sem o Fausto, eu garanto. E aqui o Mohan, ele contou partes da vida, na fase adulta dele, do Mohan, eu não sei se aconteceu tudo isso. Não sei dizer, gente, eu não posso afirmar porque eu li há muito tempo. E aqui esse livro é bem, né, alombado. Acontece bastante coisa aqui. Mas ele cristalizou na escrita parte da sua história, ainda bem, porque eu adorei ler essa obra. Eu gosto muito do Mohan, preciso ler coisas dele. Eu tenho 4 livros dele, 4 ou 5,
Só li este e o Fio da Navalha, ainda assim os dois eu li há muito tempo. Então eu preciso voltar a esse autor. Eu gosto muito da escrita dele. Então aqui temos 3 sugestões de romances autobiográficos em alguma medida. Eu tenho mais coisa aqui, eu tenho certeza. Eu tô olhando ali, acabei de ver ali A Redoma de Vidro, tem outras coisas aqui, mas se vocês puderem, quiserem me sugerir alguns títulos para eu dar continuidade a essa série, eu vou gostar muito. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. Se você não me acompanha no Instagram, você perde algumas coisas, porque lá eu deixo as pessoas encomendarem alguns vídeos temáticos, se elas acertarem o tema do vídeo que vai ao ar. Eu também dou algumas dicas que às vezes as pessoas me pedem livros sobre isso, de crítica literária. Lá eu dou algumas dicas, eu mostro algumas coisas. Eu também falo dos diários de leitura que eu vou fazer, convido as pessoas a ler junto algumas coisas. Então assim, se você tiver interesse nessas coisas, me siga lá também, o Que Vi do Mundo, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.